Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Agradeço esse tempo valioso que vocês dedicaram para falar com a nossa comunidade islâmica. O tema do nosso reunião de hoje será sobre os horários da reza. Fajr, que é o começo do jejum, e o Maghrib, o quebra do jejum. Pois o nosso mês sagrado, Ramadã, está chegando. Faltam apenas 2 dias. Professora Josina, nós queremos saber no início o que é Observatório Nacional. Bom, o Observatório Nacional é uma instituição de pesquisa e de prestação de serviço também, e ela é uma das primeiras instituições científicas do Brasil. Esse ano, o ON está fazendo 195 anos. Ele foi fundado no ano de 1827 por Dom Pedro I, apenas 5 anos após a independência. E ele começa prestando serviços de meteorologia, então por isso ele ficava no Morro do Castelo, para chegada de navios, meteorologia, hora, que como era prestada a hora na época, através de soltar um balão, uma série de métodos antigos, e depois ele começa a ser incorporado na astronomia, continua com previsão de marés, e dele vão saindo outras instituições, como o Instituto de Meteorologia, como o Laboratório Nacional de Astrofísica, como o Museu de Astronomia e Ciências Afins. Então, hoje é uma instituição de pesquisa reconhecida internacionalmente na área de astronomia, na área de geofísica e na área de tempo e frequência. O Observatório Nacional que gera e dissemina a hora legal para todo o Brasil. Professor Paulo, queremos saber também um pouco sobre a Fundação Planetário. E ela é uma instituição destinada, desde a sua criação, principalmente à popularização, difusão da ciência com foco em astronomia para o grande público. Então, assim, é meio que uma instituição que faz uma espécie de interface com instituições como o Observatório Nacional, ou o IAG-USP, ou a Federal do Rio Grande do Sul, faz a interface do conhecimento que é produzido nesses centros com o grande público, pois nós acreditamos que a educação científica é de extrema importância. Qual seria o significado científico do crepúsculo, nascer e ocaso? O nascer e ocaso, ele é caracterizado pelo instante nascer, pelo instante em que o Sol tem um diâmetro, né? Um corpo que tem um diâmetro conhecido, né? Então, à medida que ele vai subindo, quando ele toca no horizonte, a gente chama o bordo superior do Sol, toca o horizonte, é o instante do nascer. E aí ele fica acima do horizonte, e quando ele vai descer a oeste, ele desce, todo o instante do ocaso é quando o bordo superior toca o horizonte novamente agora, mas descendo a oeste. Então, esses são instantes de nascer e ocaso, que, como vocês sabem, ele vai variar de acordo com a localização, né? Então, não é um dado universal, mas sim um dado local. Daqui 2 dias nós vamos receber o mês abençoado do Ramadã, o mês do jejum, e as pessoas, eles têm essa preocupação às vezes, né? Porque o jejum tem um horário determinado. Começa com a madrugada, né? A gente chama de Fajr, e termina com o pôr do sol. Então, o jejum tem que ser entre esses horários. E as pessoas ficam com todos os anos, eles ficam com essa divergência, né, sobre os horários, como vai ser o pôr do sol. Então, a presença de vocês hoje é muito importante. E outra coisa também que eu quero deixar, essa ligação, o Islã incentiva, né, o muçulmano também, essa união entre a religião e a ciência é muito presente na religião islâmica, porque nossas adorações são ligadas a esses fenômenos naturais. Então, o muçulmano é obrigado a observar o sol, o movimento do sol, obrigado a observar a lua, né, acompanhar o nascimento e todas essas fases da lua. Então, realmente, uma ligação com a natureza, eu acho que é um incentivo, né, divino para o muçulmano pesquisar e estudar. Eu venho trabalhando no cálculo das efemérides do Observatório Nacional desde 1980,
eu que fiz toda a programação, então nós não temos nenhuma necessidade de dados externos. O único dado externo que a gente tem, que são os dados sempre mais atualizados e mais precisos da posição do Sol. Eu acho que apenas assim para comentar e citar algumas fontes que a gente estava consultando, por exemplo, o Observatório Nacional, o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, também tive o Instituto de Astronomia da USP, Climatempo, o timeanddate.com, que é também um site norueguês famoso nessa área. Assim, bem simplificado, por que pode existir diferença, mesmo se foi em segundos de um para outro? Pelo que eu entendi, é apenas depende do local onde foi feita a medida e o outro lado da moeda, qual que a gente pode considerar como o mais correto e também o nosso oficial do Brasil, né? Como eu falei, né, depende. Normalmente, quando a gente publica qualquer tabela de cálculo, a gente tem que colocar as explicações, né? E alguns desses sites não têm explicação. Na explicação, ele tem que colocar qual é a longitude e a latitude que ele está trabalhando e até mesmo a altitude. Para certos lugares que são muito altos, a altitude também vai influenciar. Muito pouco, tá? Mas vai influenciar. Então, toda vez que alguém publica, os dados têm que dizer. Então, por exemplo, no anuário, quando está lá na página, até no anuário físico, a cada seção tem a explicação. E ali na explicação tem qual foi as coordenadas que eu usei para fazer aquele cálculo, né? Quais foram as coordenadas que eu usei para fazer o cálculo. Então, eu, por exemplo, eu gosto muito da Time and Data, gosto mesmo, eu acho muito bacana, e sim, quero fazer isso, né? Eu preciso... Já me assinaram que eu vou conseguir contratar gente para acertar o site. Então, eu quero publicar esses dados não só de forma estática, mas que a pessoa possa entrar com o dado e ter a tabelinha para anos seguintes, inclusive, e anos anteriores, né? Mas todos eles precisam ter uma explicação. Eu não fui nessas outras páginas para ver se está a explicação. Na minha opinião, a única coisa que pode diferir é isso, porque ninguém vai fazer um cálculo errado de nascer e ocaso, nenhuma dessas instituições vão errar um cálculo desse, né? Por exemplo, do crepúsculo pode haver uma confusão. Do crepúsculo, eu já vi gente que considera não o centro do Sol a 6 graus, mas o bordo superior a 6 graus. Então, isso vai dar uma diferença grande, não vai dar uma diferença de 1 minuto, né? Então, o que eu faço para fazer o anuário? Eu sigo a bibliografia internacional oficial para isso, que é publicada pelo Royal Greenwich Observatório e também pela NASA. São os dois JPL, na verdade, né, Jet Propulsion Laboratório da NASA, que são os dois órgãos que fazem até um livro que eles publicam normalmente a cada 5, 10 anos, sempre revendo como é que são esses cálculos. Então, todos os órgãos ligados à astronomia, eles têm que seguir as circulares da União Astronômica Internacional. E é isso que eu sigo, né? Então, não é que um cálculo está lá, pronto, feito, e nunca mais eu olhei. Não, todo ano eu tenho que ver se saíram as circulares, quais são as novidades, as constantes que foram mudadas, mas nada do que foi mudado nos últimos... Eu estou fazendo isso desde 1980, nada que foi mudado nos últimos anos vai alterar de mais de 1 minuto esses cálculos. O que realmente pode alterar em mais de 1 minuto é a pessoa botar, olha, alguém colocou lá a latitude 22 graus e 54 minutos, o outro botou 22 graus e 56 minutos. Né? Isso pode alterar. Mas a forma do cálculo, os detalhes, as mudanças, as constantes são muito pequenas para serem alterados. Então, eu acredito que a única diferença... E você observa que o nascer e ocaso ele não muda de mais de 1 minuto. E o que eu faço é seguindo sempre a determinação da IAU, que é a União Astronômica Internacional, e que é o nosso órgão mundial máximo que a gente tem que seguir.
Então, eu garanto para vocês que o que o Observatório Nacional publica em termos de cálculos astronômicos é o oficial internacional. Eu reforço aqui, né? Eu acho que, às vezes, a quantidade de informação ela não é benéfica, né? Eu acho que a gente tem que primeiro buscar fazer uma filtragem com aquelas que a gente tem certeza que a gente pode confiar, né? Não estou dizendo que a gente não pode confiar nas demais, né? Mas aquelas que tem certeza que podemos confiar porque são referência, né, são oriundas de instituições que são referência num determinado campo de conhecimento, no caso aí na astronomia. Hoje, com o ON, a Josina, ela passou, por exemplo, um cálculo para nós aqui em São Paulo. Para o sábado, dia 2, o pôr do sol vai ser às 18h04. A gente pode atrasar a quebra de jejum além desse horário? Eu posso quebrar o jejum depois de 10 minutos, 5 minutos, para ter mais segurança? A gente gostaria de ouvir seu comentário sobre isso. Mas nós estamos falando sobre o horário de pôr do sol. Que hora exatamente entra o pôr do sol? Se 4 minutos, tá bom, podemos quebrar o jejum. Mas porque que se tem duas contas, calendário fala que quebra de jejum 8h04. Outro calendário fala quebra de jejum 8h05. Como nós falamos, essa 8h05, essa 8h04. Esse que precisamos voltar para que informa nós, para astronômicos. Eles que falam para nós, se 8h04 entra o pôr do sol, então pronto, está certo. Se quem fala também 8h05, precisamos saber quem é oficial nesse lugar exatamente, se nossos astronômicos, se são oficial, centro oficial para todo o Brasil aqui, isso é normal, conseguimos então, falaram 8h04 significa 8h04. Entra a hora de quebra do jejum. Mas estou falando na forma geral, que no Islã, no começo do Islã, eles não tinham calendário islâmico. O calendário agora, esse calendário agora aconteceu. Ele faz, não sei exatamente, vocês podem falar para mim, faz 100 anos, 200 anos, não sei. Mas eu não sei exatamente, para todo mundo agora está colocando esse calendário. Mas antigamente eles não tinham calendário. Como estavam fazendo para quebrar o jejum? Eles estavam de olho, estavam observando a lua, observando o sol e a lua também. Observando o sol. Quando o sol desaparece, eles quebram o jejum. Mas como eles vão conseguir saber a diferença entre 1 minuto até 5 minutos, eu acho? Não sei exatamente. Não vão saber, porque se depende do olho de cada pessoa. Já entendeu agora? Isso que ele está falando é importante, porque se vai depender da pessoa ver, vai ser uma coisa muito diferente para cada um. E porque exatamente. Não tem um horizonte desimpedido, né? Raramente nós aqui no centro da cidade vemos realmente o sol se pôr, mesmo que eu vá no mar, porque no mar tem aquela névoazinha que acontece, né? Então, eu até paro de ver o sol, mas ele não se pôs. Tem o efeito da refração, que faz com que a gente leve em conta nos nossos cálculos, né? Mas para quem está olhando, pensa que o sol já se pôs, ou que ele não se pôs, ele ainda está ali, mas já aconteceu. Então, o horário oficial, realmente, na minha opinião, precisaria ser um horário oficial, pelo menos por cidade, ou por faixa de latitude e longitude, ou porque aí você tem um horário oficial de nascer e pôr do sol, independente se a pessoa está vendo ou não. Por exemplo, o horário que o Clima Tempo coloca, sai no jornal, a gente forneceu para o Globo durante muito tempo, é o horário oficial da cidade, né? E, por exemplo, por cidade, eu já fiz esse cálculo, inclusive, para
o Ministério das Minas e Energia, já fiz para todos os 5.550 municípios brasileiros, mas muito mais simples do que isso, realmente, é também ter um aplicativo. Ou ter no site, a gente pode tentar colocar no site, fazer com antecedência, para que as pessoas possam entrar no site de vocês e ter ali os horários oficiais, distribuir, enfim. Tem uma maneira de fazer isso de forma oficial, porque realmente, se for depender da pessoa olhar, aí vai ser muito diferente para cada um, muito diferente. Porto estou aqui em São Paulo exatamente 18h04. A hora que eu mandei para ele, eu não estou com a planilha aberta aqui, mas certo, esse horário 18h04. Isso. Tá, eu queria falar uma coisa, se pode ser saber os segundos também, por exemplo, 18 é 4 minutos, por exemplo, 40 segundos. Aí não adianta, porque se eu for colocar os segundos, aquilo vai valer para uma faixa muito menorzinha. Se eu colocar o segundo, só vai servir para umas pessoas que moram num determinado local. Vou ter que calcular o outro para o bairro seguinte. Por isso que a gente trabalha com minuto, porque aí você tem uma faixa grande que você pode abranger. O que o Sheikh também quer dizer que, religiosamente falando, né, que nós não temos uma obrigação religiosa para a gente se fica seguindo ou procurando os segundos, né, os minutos, porque na época do profeta, na época da revelação do Alcorão, na legislação islâmica, eles não tinham essas ferramentas que a gente tem hoje. Então, eles usavam mesmo aquele visual, eles acompanharam. Então, esse aqui varia de uma pessoa para outra. Então, esses minutos pequenos não é muito considerados erros, né, religiosamente falando. Para finalizar, só muito agradecidos pelo tempo, pelas informações que foram muito esclarecidas, né, em relação aos horários que nós precisamos realmente de uma forma urgente, né, nesses dias, para tranquilizar, né, a nossa comunidade, para mostrar para eles que o assunto realmente cabe esses segundos, esses minutos, né, que estamos falando, que podem ficar tranquilos, que estamos assim, transmitindo para eles, são fontes confiáveis, com fontes oficial do nosso país aqui no Brasil. E muito obrigado mais uma vez em nome de toda a nossa comunidade islâmica, em nome da SBM, em nome da Mesquita Brasil. Agradeço muito aos professores, né, astrônomos que estamos conosco hoje. Obrigado.